Como é que os irmãos têm olhado para Deus? Quando olham para Deus diante das lutas que enfrentam, como é que o veem? Porque a visão que nós temos de Deus vai fazer toda a diferença. Vai fazer toda a diferença na nossa vida, vai fazer toda a diferença nas dificuldades que nós enfrentamos. Mas se nós formos sinceros, se nós olharmos para Deus da forma correta, nós vamos verificar que temos um Deus maravilhoso, temos um Deus grandioso, temos um Deus que nos ama. E podemos realçar alguns aspectos que mostram quão maravilhoso e grandioso Ele é. Por um lado, nós temos um Deus que conhece todas as coisas. Ele conhece muito bem o nosso presente. Ele sabe o que está a acontecer com cada um de nós individualmente. Ele sabe. Ele sabe muito melhor do que nós sabemos acerca da nossa vida. Ele conhece muito bem o nosso futuro. Ele sabe o que vai acontecer daqui a 5 horas na nossa vida, o que vai acontecer daqui a 5 dias ou 5 semanas. Ele sabe. Ele conhece o futuro, assim como tem demonstrado conhecer o passado. Ele conhece todas as coisas. Por outro lado, também nós temos um Deus que deseja o nosso crescimento, que deseja a nossa satisfação. Nós não temos um Deus que procura conduzir-nos sem nós tirarmos prazer daquilo que Ele nos dá. Não, o nosso Deus quer o nosso crescimento. O nosso Deus, tal como nós desejamos que os nossos filhos cresçam, Deus quer que nós cresçamos. Deus quer que nós possamos desenvolver o nosso relacionamento com Ele, que nós possamos encontrar satisfação na vida que Ele nos dá, nos recursos que Ele nos proporciona. O nosso Deus é um Deus que deseja o nosso crescimento. Também podemos ver quão maravilhoso e grandioso é nosso Deus nas capacitações que Ele nos dá. Nós temos um Deus que nos capacita para enfrentarmos novos desafios, que nos capacita para enfrentarmos novas situações. Um Deus que nos capacita com talentos, dons, que nos dá capacidades para nós continuarmos a prosseguir. Mas também podemos ver quão maravilhoso e grandioso é o nosso Deus, na forma como Ele tem poder para transformar situações difíceis da nossa vida em bênção. Como Ele tem poder para reverter qualquer situação, por mais angustiante que seja, em aprendizado e bênção. E este capítulo 17 de 1 de Reis mostra-nos exatamente isso. Mostra como Deus usa as situações para o crescimento do profeta. Como Deus usa as situações para dar-se a conhecer ao profeta e à viúva que segue. Deus vai permitir determinadas situações na vida deste profeta, na vida daquela família, para que possam conhecer melhor a Deus. Os versículos que nós lemos fazem uma situação em que Elias é chamado para transmitir uma mensagem dura a Acabe. Acabe estava a conduzir o povo de uma forma pagã. Ele estava a seguir os ensinamentos da sua esposa. Ele estava a corromper o povo. E diante disso, então, Elias é chamado para transmitir uma mensagem dura. E diante da mensagem que transmite, ele tem necessidade de fugir. O Senhor o orienta para ele fugir, e para fugir para determinado lugar, a fim de que ele então pudesse ser poupado daquela vingança que Acabe queria levar a cabo. E nós vemos que tudo estava a correr bem. Como Deus estava a proporcionar água a Elias, e como Deus estava a proporcionar pão e carne, de uma forma extraordinária, usando animais impuros como corvos, para de manhã e ao anoitecer levar pão e carne. No entanto, não era aquele lugar que Deus desejava que Elias ficasse. Deus tinha
algo grandioso para Elias. E nós vemos como, neste capítulo 17, Deus vai preparar o seu servo para novos desafios. Para o maior de todos eles, que é enfrentar os profetas de Baal no Monte Carmelo. E nós temos um Deus que vai nos preparando para novos desafios. Um Deus que vai usando as situações para nos levar a novos desafios. E nós estamos diante de um tempo de desafios. Os pais têm o desafio de cuidar dos seus filhos e agora que eles vão estudar, de os acompanhar nesse percurso. Nós, como igreja, temos os nossos desafios. Qualquer um de nós tem desafios. Alguns nos quais já estão, outros que podem vir a enfrentar. Mas Deus, que conhece o futuro, vai nos preparando para esses desafios. E a partir do versículo 8, nós vamos encontrar uma outra situação na qual Elias vai estar envolvido. E não apenas ele, mas também uma viúva e o seu filho. Então vamos continuar a leitura. E vou ler até o versículo 10, a primeira parte. Diz então lhe veio a palavra do Senhor dizendo: dispõe-te e vai a Sarepta, que pertence a Sidom, e demora-te ali, onde ordenei a uma mulher viúva que te dê comida. Então ele se levantou e se foi a Sarepta. Vemos aqui como Deus orienta Elias. Deus diz a Elias: é tempo de marchar, é tempo de avançar. E o que eu quero que tu vás é para Sarepta, para uma pequena região que fica ali nas terras de Sidom. Não era ali ao lado. Tinha que percorrer aproximadamente 120 quilômetros. Não tinha os meios de transporte que nós temos hoje, não tinha as ruas que nós temos hoje. Deus o chama a sair do lugar que está, para percorrer esse caminho até aquela região. Era necessário que Elias saísse. E nós vemos como Elias não o enviou para o melhor lugar. Enviou para uma região pagã, que pertencia às terras de Sidom. Enviou para aí, porque também ele aí foi chamado para ser sal e luz. Elias foi enviado a esse local. E foi enviado para se encontrar com uma determinada pessoa. Para se encontrar com uma viúva. E as viúvas geralmente não se encontravam em boa situação financeira. Não tinham qualquer tipo de reforma naquele tempo. Às vezes nem apoio social tinham. E mais difícil se tornava a situação delas se tinham algum filho para cuidar. Se tinha algum filho à sua dependência para lhe dar o pão para cada dia. No entanto, foi para esse encontro que Deus levou Elias, para se encontrar com aquela viúva. E é interessante como Deus prepara tudo. Deus não apenas dá ordem, mas Deus vai à frente a falar ao coração daquela mulher. Assim como tinha anteriormente ordenado aos corvos para darem pão e carne a Elias, agora vai ordenar àquela viúva. Não sabemos como é que o fez, mas o texto diz que o próprio Deus disse: eu ordenei, eu disse àquela mulher. Deus falou ao coração daquela viúva para receber o seu servo. Isso mostra-nos quando Deus dá uma ordem, quando Deus diz é tempo de marchar, Ele vai à frente. Ele está a preparar todas as coisas. Ele não deixa nada por fazer. É preciso que nós obedeçamos. É preciso que nós saiamos de onde estamos, e apesar do caminho às vezes poder ser longo para chegar a determinado local, a determinado objetivo, é preciso marchar porque Deus vai à frente. Deus vai preparar corações, Deus vai abrir caminhos para que, então, tudo possa concorrer para o nosso aprendizado, para o aperfeiçoamento da nossa relação com Ele. Deus tinha dado ordens àquela viúva.
Mas nós podemos pensar, mas não haveria pessoas em melhores condições do que aquela viúva? Não haveria pessoas que podiam acolher melhor Elias em sua casa? É bem possível que sim. Tal como hoje há pessoas pobres e ricas, também penso que naquele momento também existiria. Por que não falou um rico para acolher, para receber? Porque Deus queria demonstrar o seu poder. Deus queria mostrar como do pouco faz muito. Como do pouco pode satisfazer aqueles que nele confiam. Porque se tivesse escolhido um rico, podia-se dar aquilo como uma ação do próprio homem. Mas aqui nós vamos verificar que a ação é toda de Deus. É Deus que vai proporcionar. É Deus que vai mostrar o seu poder a Elias e também àquela mulher. E nós vemos que Elias foi obediente. Elias pode não ter entendido o propósito de Deus, mas diz-nos o versículo 10, o início, então ele se levantou e se foi a Sarepta. E o texto continua. Chegando à porta da cidade, estava ali uma mulher viúva apanhando lenha. Ele a chamou e lhe disse, traze-me, peço-te, uma vasilha de água para eu beber. Indo ela a buscá-la, ele a chamou e lhe disse, traze-me também um bocado de pão na tua mão. Porém ela respondeu, tão certo como vive o Senhor teu Deus, nada tenho cozido. Há somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. E vês aqui, apanhei 2 cavacos e vou preparar esse resto de comida para mim e para o meu filho. Comê-lo-emos e morreremos. Elias lhe disse, não temas. Vai e faz o que disseste. Mas primeiro faze dele para mim um bolo pequeno e traze-mo aqui fora. Depois farás para ti mesma e para teu filho. Porque assim diz o Senhor Deus de Israel, a farinha da tua panela não se acabará e o azeite da tua botija não faltará, até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. Foi ela e fez segundo a palavra de Elias, assim comeram ela e a sua casa muitos dias. Da panela a farinha não se acabou, e da botija o azeite não faltou, segundo a palavra do Senhor por intermédio de Elias. E vejam como tudo aconteceu segundo a determinação de Deus. Deus tinha determinado que iria aparecer uma viúva no seu caminho. E eis que ela aparece. Ele chegando à porta da cidade, avista aquela mulher. Deus estava a colocar aquela mulher no caminho de Elias. E ao chegar lá, pediu aquilo de que mais necessitava no momento, água. Nós sabemos que temos uma grande necessidade de água. Precisamos beber. E depois de uma viagem pelo deserto, possivelmente ele estava com bastante sede. Ele chega lá e pede água àquela mulher. E ela vai dar-lhe água. Não terá sido fácil também para aquela mulher encontrar e ter água. Estamos num tempo de seca. E quando há seca, há escassez de água. Pode haver mesmo falta de água. No entanto, ela foi. Ela estava ali para servir. O Senhor lhe tinha dado ordem e ela estava a servir. E diante daquilo que ela já tinha feito, Elias vai lhe pedir comida. Vai pedir que pudesse então lhe dar um bocado de pão. Traze-me também um bocado de pão na tua mão. E aqui a situação é mais difícil. É mais complicada. No entanto, nós vemos que antes daquela mulher expor a sua situação, a forma como ela reconhece Elias, ela sabe quem é aquele homem. Não é que ele trouxesse algum letreiro na testa a informar aquela mulher de quem era. Não. Deus não está ali? Deus não está a conduzir todas as coisas? Então, Deus estava a dar entendimento àquela mulher para saber quem é que estava diante de si. E vemos o tratamento que ela tem. Tão certo como vive o Senhor teu Deus.
olha para Elias como o servo de Deus. E após isso, ela apresenta a sua situação. Uma situação muito complicada. Procura imaginar essa situação. Procura imaginar pais e mães que só tinham um bocado de comida em casa. Um bocado de carne. Uns ovos. Tinham pouca coisa, quase nada. Apenas algo para uma refeição. O que é que fariam nessa situação? Se alguém viesse à vossa casa e vos pedisse aquilo que tem, o que é que fariam? É muito difícil nós tirarmos da boca dos nossos filhos. Podemos tirar da nossa boca para alimentar os nossos filhos, mas o inverso não. Mas é isso que Elias está a pedir. É isso que Elias está a pedir àquela mulher. Traze-me um bocado de pão na tua mão. Ela não tem muita esperança em relação à sua realidade. Ela diz, olha, eu tenho um bocado disto, um bocado daquilo, vou fazer um bolo, vou comer, eu e meu filho, e depois só nos resta morrer. Não temos mais nada. Era muito pouco aquilo que ela tinha. No entanto, Elias era um homem de fé. E Elias vai, então, dizer, não temas, não temas. Vai dizer àquela mulher, faz como tinhas pensado, mas, antes, em vez de fazeres tudo para ti e para o teu filho, faz primeiro um bocado, um bolo pequeno, para mim. Vemos como a fé daquela mulher estava a ser colocada à prova. Se ela tinha pouco, dividir o pouco, é ficar mesmo pouquíssimo para cada um. A fé daquela mulher está a ser posta à prova. É verdade que há uma promessa. Há uma promessa, se ela assim fizesse, ela teria azeite e teria farinha para todos os dias daquele tempo de seca. Era preciso confiar nas palavras do profeta. Mas ela fez. Ela fez tal como Elias lhe tinha dito. Com pouco, ela confiou em Deus. Com pouco, ela teve a oportunidade de ver o poder de Deus. Com pouco. Com pouco. Nós vemos aqui esta viúva, como ela usou pouco para abençoar. Isso faz-nos lembrar uma outra viúva que Jesus exaltou, que vai entregar a sua oferta lá na Arca do Tesouro e entrega tudo o que tem ao Senhor. Podemos dizer que esta mulher também estava a entregar tudo. Estava a entregar o alimento, estava a entregar a sua vida, porque a sua vida dependia daquele alimento. Deus permitiu que a farinha e o azeite ficassem reduzidos a nada. E Deus assim também pode fazer na nossa vida. Deus pode permitir que algumas coisas na nossa vida fiquem reduzidas a quase nada. Tínhamos apenas um pouco. Mas é com esse pouco que o Senhor quer demonstrar o seu poder. É nesse pouco que Deus se quer revelar a cada um de nós. No pouco, tal como fez naquela situação. Houve essa resposta do homem. E a história podia acabar aqui. Era tão bom. Nós já tínhamos visto como Deus reverteu aquela situação. Como Deus transformou pouco em muito. Porque aquele pouco deu para alimentar aquela família, Elias, por muitos dias, por aproximadamente 2 anos. O azeite e
e a farinha não se esgotaram. E a história podia terminar aqui, mas não termina. Ela continua, porque novos desafios surgem. E vemos este novo desafio pela frente. A partir do versículo 17 diz: depois disto, adoeceu o filho da mulher da dona de casa, e a sua doença se agravou tanto que ele morreu. Então disse ela a Elias: que fiz eu ao homem de Deus? Vieste a mim para trazeres à memória a minha iniquidade e matares o meu filho? E ele lhe disse: dá-me o teu filho. Tomou dos braços dela e o levou para cima, ao quarto onde ele mesmo se hospedava, e o deitou em sua casa, em sua cama. Então clamou ao Senhor e disse: ó Senhor meu Deus, também até esta viúva, com quem me hospedo, afligiste, matando-lhe o filho? E estendendo-se 3 vezes sobre o menino, clamou ao Senhor e disse: ó Senhor meu Deus, rogo-te que faças a alma deste menino tornar a entrar nele. O Senhor atendeu a voz de Elias, e a alma do menino tornou a entrar nele e reviveu. Elias tomou o menino e o trouxe do quarto à casa, e o deu à sua mãe e lhe disse: vê, teu filho vive. Então a mulher disse a Elias: nisto conheço agora que tu és homem de Deus, e que a palavra do Senhor na tua boca é verdade. Vemos aqui esta situação. E Deus permitiu que Elias e esta família passassem por este momento crítico. Deus permitiu que o filho da viúva morresse. Quando tudo estava bem. Quando Elias e aquela viúva tinham confiado no Senhor, tinham obedecido ao Senhor, eis que uma grande tragédia veio sobre aquela família. A morte entrou no seio daquela família. É uma grande tragédia. E, sobretudo, diante desta realidade, o que é que Deus tem permitido que esteja a acontecer na nossa vida? O que é que Deus tem permitido que algo de menos bom tenha acontecido na nossa vida? É possível que nós possamos olhar para trás e vermos algumas situações negativas, difíceis que aconteceram na nossa vida. E nós podemos perguntar: porquê, Senhor? Por que é que isso aconteceu? Por quê? Por que é que eu fiquei desempregado? Por que é que eu fiquei doente? Por que é que eu perdi aquela pessoa que tanto amava? Por que, Senhor? Há situações que acontecem na nossa vida que nós não sabemos a razão. Deus permite que assim aconteça. E não pensemos que aquilo de negativo que acontece na nossa vida é um castigo de Deus. Nós vemos aqui que Deus não está a castigar estas famílias, tinham sido obedientes. Não havia razão para que tal acontecesse. Mas aconteceu. Por que é que Deus permitiu que esta viúva passasse por esta situação tão complicada? Espero que nenhum dos pais já tenha passado por essa situação de ter perdido o seu filho. Deve ser muito doloroso. Perder um filho. E eu penso que mais doloroso é quando é o seu único filho. E mais doloroso é quando é viúva e perde o filho, o seu único filho. Foi o que aconteceu. De repente, aquela criança morre. Aquela mulher perdeu a sua única companhia, perdeu a sua proteção, perdeu, podemos dizer, a sua única fonte de rendimento. E ela vai questionar, ela vai procurar saber. Então disse ela a Elias: que fiz eu ao homem de Deus? Vieste a mim para trazeres à memória a minha iniquidade e matares o meu filho? Ela sabia que o Deus de Elias era um Deus que conhecia todas as coisas. Então ela deve ter imaginado: o Deus de Elias viu alguma coisa em mim, viu algum pecado.
Não sabemos se era alguma coisa que ela estava a guardar, do qual ela tinha conhecimento ou não. Porque há pecados ocultos na nossa vida, que nós mesmos desconhecemos. Mas ela sabia que Deus é santo. E sabia que ninguém pode prevalecer diante da santidade de Deus. E ela vê: o que é que fiz eu? Que mal é que eu fiz? Que pecado é que eu cometi para que tal coisa me acontecesse? Ela até culpou Elias de ter chegado lá. Porque Elias carregava esse Deus, conhece todas as coisas. Mas nós vemos também que o próprio Elias não compreendeu. Ele vai achar que aquilo que aconteceu era um ato de justiça da parte de Deus. Aquela mulher tinha hospedado em sua casa. Estava a lhe dar todo o acolhimento e vai-lhe acontecer isso. Por que, Senhora? Por que fizestes isso àquela mulher? Repara o versículo 20. Então clamou ao Senhor e disse: ó Senhor, meu Deus, também até esta viúva com quem me hospedo afligiste matando-lhe o filho? Elias queixa-se. Elias até chega a culpar Deus. E Elias ora. Elias sabe que não pode fazer mais nada se não orar. E ora. E o milagre acontece. Ora, e a vida é restituída àquela criança. Deus está a mostrar o seu poder. Deus está a mostrar que para Ele não há impossíveis. Ele controla a natureza. Ele controla a vida humana. Ele tem poder sobre a morte. Nada está fora do seu controle. Deus revela o seu poder a Elias e àquela viúva. Realça, porque o desafio que ele tem pela frente é um grande desafio. Ele está sozinho, vai estar sozinho naquele monte e vai ter diante de si aquele desafio de mostrar que o seu Deus é o Deus verdadeiro. E ele, quando chega àquele monte, ele sabe quem é Deus. Ele sabe que Deus tem poder para enviar fogo do céu, consumir aquele bezerro, mesmo que ele esteja completamente ensopado de água. Porque Deus foi se revelando a Elias, preparando para aquele momento. E é assim que Deus opera em nós. É assim que Deus faz. Deus vai permitindo que determinadas situações aconteçam na nossa vida para nós o conhecermos melhor. E certamente os irmãos, por experiência própria, podem testemunhar também o que nós acabamos de ler, o poder de Deus. Situações em que os irmãos se encontraram em aflição, mas Deus reverteu esse quadro. Situações, às vezes, que podiam ser impossíveis para os homens, mas para Deus jamais é impossível. Deus tem poder. E nós temos um Deus que vai agindo na nossa vida, preparando-nos para esses desafios. E o que nós devemos é atentar bem para os ensinos que Deus nos vai dando. Se Deus disser é tempo de marchar porque acabou algo, porque o trabalho acabou, porque aquela situação passou, obedeçamos. Deus sabe o que faz. E Deus vai ir à frente preparando tudo para que nós possamos cada vez mais conhecê-lo. Deus pode permitir que algo na nossa vida fique reduzido a quase nada, mas Deus sabe o que faz. E Deus tem poder para transformar o pouco em muito. Basta que nós sejamos fiéis no pouco. Basta que no pouco nós possamos honrá-lo.
Deus até pode permitir que situações de perda aconteçam. Mas Deus tem um propósito. E às vezes é difícil para nós compreendermos aquilo que Paulo disse em Romanos 8:28. E sabemos que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. É possível que esteja a acontecer alguma coisa na vossa vida e os irmãos possam perguntar, mas em que é que isso contribui para a minha vida? O que é que isso contribui para o meu relacionamento com Deus? Certamente, há um propósito. E certamente essas coisas vão cooperar para o nosso crescimento. Então, diante deste início de ano letivo, diante dos desafios que podem aparecer, confiemos no Senhor. Obedeçamos à sua vontade e deleitemo-nos, alegremos-nos por ver Deus a trabalhar de uma forma tão maravilhosa. Porque Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. E aquilo que Ele fez no passado tem poder para fazer no presente e no futuro. A Ele toda a honra e glória. E que também nós possamos, contudo, aprender e crescer no Senhor. Amém?